Prezados participantes do curso Logos, como indicamos no vídeo passado, vamos fazer um vídeo hoje com o tema motivação. Motivação é assunto recorrente na administração e toma a psicologia e a sociologia como base de seus conceitos. Há bastante material sobre motivação, muita coisa mesmo. Vários vídeos interessantes, bons, outros não tão bons assim. Então alguém poderia perguntar, se existe tanto material já colocado, para que fazer um vídeo sobre motivação? Não seria mais interessante indicar um vídeo já feito? Bem, eu me lembro de duas coisas. Um professor de psicologia da Universidade de Michigan, chamada James McConnell, ele comentou com uma colega de universidade que iria escrever um livro sobre psicologia geral. E a colega jogou um balde de água fria na motivação dele, dizendo, tem tanta coisa escrita, tanta coisa já interessante, talvez bem melhor do que aquela que você possa fazer. Mas o professor não se desmotivou, não. Disse para ela que iria escrever o livro porque gostaria de mostrar, escrever a psicologia geral da maneira como ele via, como ele gostaria de explanar para os seus leitores e seus alunos. E escreveu um belo livro sobre psicologia geral. Apesar de ser de 1967, mais de 40 anos, ele ainda é bem atual. Quando eu tenho alguma dúvida ou quero rever um assunto, eu primeiramente ainda recorro a ele. Então, a água fria jogada pela colega não desmotivou o professor, que executou a sua tarefa e foi bem sucedido. Então a gente tem que ter uma certa cautela para que influências ruins ou conselhos desagradáveis não atrapalhem, não nos desmotivem quando temos algo interessante que desejamos e queremos fazer. Evidentemente que às vezes um conselho, uma opinião deve ser bem-vinda, deve ser ouvida, porque muitas vezes ajudam a você tomar uma decisão. Uma outra coisa que me faz lembrar é do filósofo René Descartes, que quando ele escreveu o Discurso do Método, ele coloca ali no discurso de que ele estava escrevendo e registrando porque ele queria deixar para outras pessoas aquela maneira de raciocinar, aquela maneira de executar os seus estudos com aquele método, porque estava dando certo para ele, dava certo para ele. Então ele queria deixar aquele legado de como proceder da maneira que ele considerava correto, porque na experiência dele estava dando certo. Então você colocar a sua ideia da sua maneira, mesmo que haja muitas outras coisas já escritas e feitas a respeito, mas se você quiser colocar do seu jeito, da sua forma, é interessante. Então vamos colocar aqui uma ideia sobre motivação. Alguma coisa que eu vou colocar aqui já é dita, já é falado por muita gente, e algumas coisas é fruto da minha experiência, da minha observação. O ponto de partida é verificar que motivar tem a mesma raiz etimológica de motor. E motor é um equipamento que promove movimento. Então, motivar traz a ideia de movimentar-se.
de colocar em marcha alguma coisa que você se propõe fazer. Assim, vamos colocar esse marco inicial. Motivar é promover um movimento. Como o curso é de teologia, vamos fazer referência a Gênesis capítulo 1. Verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém vai comentar como Deus criou se ele só ia começar lá no verso 3 com o haja luz. Esse verso 1 é o planejamento. Deus criou os céus e a terra na sua cabeça. É o planejamento. E no verso 3, ele vai iniciar a obra com o haja luz. Tem muita gente que passa batido pelo verso 2, mas o verso 2 é muito interessante. Reparem, o verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Repara, a terra era sem forma, vazia, trevas, abismo. Tudo coisas para garantir que nada existia antes do haja luz. Nada existia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se movia. Esse movimento aí é a motivação. Então, repare, no verso 1, Deus planeja. No verso 2, ele garante que nada existia e se movimenta, se motiva. E no verso 3, ele inicia a obra com o haja luz. Que bela lição administrativa, que belo conceito, na minha concepção, de motivação que Deus nos ensina nos versos 1, 2 e 3 do capítulo 1 de Gênesis. Planejar, se motivar e executar. Essa tríade forma uma execução saudável, promissora de qualquer tarefa. Não execute antes de planejar. Não execute sem se motivar. Planeje, se motive e execute. Esse é o recado de Deus para todos nós de como administrar a nossa vida ou qualquer coisa que pretendamos fazer. Vamos agora buscar na física algo interessante sobre motivação. Repare, na física newtoniana, Isaac Newton, ele estabeleceu vários princípios. E um dos princípios, se não o primeiro, é o chamado princípio da inércia. O que na física é o princípio da inércia? Abre aspas. Nenhum corpo por si só é capaz de alterar o seu estado de equilíbrio ou de movimento retilíneo uniforme. Então, para que o corpo saia do seu estado estático, está parado. Ele não vai se mover dali se não houver uma força que o faça se movimentar. Mas a inércia não é só esse lado. A inércia também tem o movimento retilíneo uniforme. O corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ele não vai parar se não houver uma força que o faça acelerar
reduzir ou refletir para lá ou para cá. Então é necessário que haja uma força tanto para tirar o corpo do repouso, como para alterar o seu status quo, aplicando a motivação. Se alguém está parado, é preciso uma força para que ele se movimente, para que ele se motive. E se ele está na rotina dele, na zona de conforto, não se mexe, as coisas estão caminhando e ele está satisfeito com aquilo, ele só vai criar alguma coisa, só vai estabelecer uma nova situação, sair daquele status quo, se houver uma força que faça ele acelerar, desacelerar ou mudar de direção para novos rumos. Então, o princípio da inércia reafirma a ideia de que motivar é movimento, mas para que haja movimento é necessário que uma força atue sobre o corpo. Ainda dentro da física, vamos ver a fabulosa fórmula de Einstein. E é igual a mc ao quadrado. E de energia, m de massa, c de velocidade da luz. Então, nessa extraordinária formulação de matemática e física do Einstein, matéria e energia se trocam de posição. Uma pode transformar na outra, a outra pode se transformar numa equivalência mediada por quem? Pela velocidade da luz. E velocidade é movimento. O nosso universo, ele é movimento. Se nós observarmos um objeto, esse objeto está aparentemente sem movimento, lê do engano. As moléculas, os átomos estão todos se movimentando. Aqui, uma rocha, um pedregulho, uma barra de aço, tem muita energia. Se as moléculas começarem a se agitar mais, o objeto esquenta. Se movimentarem menos, ele esfria. Mas sempre haverá movimentação. Se esquentar demais, ele derrete, ele liquefaz, ele evapora. Então, para que o objeto, seja ele qual for, tenha uma dinâmica, é preciso haver movimento. E a teoria quântica está aí para nos ensinar e abrir os enigmas da matéria. E para a energia quântica, sem movimento, nada feito. Tudo se move. No universo, as galáxias, com teoricamente no centro seus buracos negros, é aquele redemoinho, é aquela movimentação frenética, o universo todo se movimentando. Quem para no universo é engolido. Quem reduz a marcha é suplantado pelo outro. Então, o universo todo, do qual nós fazemos parte, exige movimento. Todo mundo sabe, não é segredo, mas é bom sempre repetir. O corpo físico precisa se movimentar, precisa caminhar, precisa fazer exercícios. Ficar inerte, ficar deitado, sentado, isso é péssimo para a nossa estrutura física. Nós somos uma máquina feita para se movimentar. Se não se movimentar, vai enferrujar, vai dar problema. E a nossa mente é a mesma coisa. A mente parada, a mente que não procura um novo objetivo, que não quer estudar uma coisa nova, que não se interessa por coisas diferentes, vai embotando, vai enferrujando. Daqui a pouco está uma mente aí que não serve para coisa nenhuma. Então, motivação é movimentar. Movimentar o corpo,
movimentar a mente, mens sana in corpore sano. Na psique é a mesma coisa, não é isso? Agora a gente pergunta à psicologia: qual força é essa, segundo a psicologia? O que nós podemos fazer para criar a motivação, para movimentar as nossas vontades, os nossos desejos? A semelhança da medicina, a medicina tem o seu lado curativo, cuidar da saúde, cuidar do corpo no seu aspecto enquanto enfermo, para curar. E também tem a medicina preventiva, para manter o corpo saudável, para que você não adoeça fácil. E a mente? A mente também tem a psicologia que cuida das patologias, a mente que está frágil, que está doente, está com algum problema sério, precisa se cuidar, precisa das terapias. E existe a psicologia para você manter a sua saúde mental. Então, a motivação para a psicologia. Quais são as forças, ou qual é a força que a psicologia sugere para a motivação? Bem, vou fazer um comentário que não é crítica. Quem sou eu para criticar alguma coisa do saber? É apenas uma observação. A psicologia atualmente é um mosaico, é um conjunto de teorias e linhas de abordagem. Repara, tem a linha da Gestalt, da ênfase à forma. Tem a linha do behaviorismo comportamental, condicionamento. Tem a psicanálise consciente, subconsciente, inconsciente, ego, superego e id. A psicologia analítica, que dá ênfase ao inconsciente coletivo, aos arquétipos, ao sincronismo. Temos a análise transacional, que cria a posição como se fosse criança, parentes e adulto. Temos a linha humanista, que foca no relacionamento interpessoal. Temos a inteligências plurais, temos a inteligência emocional, temos a inteligência artificial, temos a neurociência corroborando com todos esses conhecimentos. Quanta coisa! O que fazer? Qual caminho a seguir? Qual delas é mais adequada para embasar a motivação? Todas. Todas as abordagens são fruto de pessoas que se dedicaram e ainda se dedicam ao estudo da mente humana, do ser humano. E todas essas linhas têm seus méritos, têm suas visões e podem ser aplicadas conforme a especificidade do objeto abordado. É interessante conhecer todas elas, para que você possa ter opção de escolhas, usar essa ferramenta mais adequada. Se você quer pregar um prego, é bom um martelo. Se você quer atarrachar um parafuso, é bom uma chave de fenda. Então, para cada objetivo, você tem que ter uma ferramenta adequada. Tem que procurar e tem que tê-las na estante. Então, todas as abordagens psicológicas são boas, são aplicáveis dependendo da circunstância. Bem, algumas linhas são muito divergentes da outra.
Repara o seguinte, a psicanálise de Freud e a psicologia analítica de Jung coincidem em algumas coisas, mas divergem em outras. Os dois cientistas tentaram conversar, mas a psicanálise, o Freud, focava muito a motivação no sexo. Já Jung considerava o sexo importante, mas queria também a linha espiritual. Não houve acordo. Cada um foi para um lado, cada um continuou a desenvolver a sua escola, e os psicólogos atuais, a maioria é psicanalista, mas tem uma linha também da psicanálise, da psicologia analítica, e todas as outras linhas têm sempre profissionais que preferem essa ou aquela. Mas, como eu já disse, é importante a gente ter noção de todas elas para utilizar na ocasião própria. Ainda como divergência, eu vou recuar lá na Grécia Antiga. Para Platão, corpo e alma eram separados. Eles podiam se entrelaçar, se sobrepor, mas um era independente do outro. Aristóteles vai questionar isso. Para Aristóteles, corpo e alma é uma coisa só. Não dá para separar corpo e alma. Eles são intrinsecamente ligados um ao outro. Então reparem, se essas cabeças iluminadas, esses gênios, divergiram entre si, a indicação é que a divergência é uma coisa normal, é até sadia. Você divergir de alguém, é importante que você mantenha a sua posição, mas ouça a divergência. De repente, a divergência vai fazer com que você ajuste o seu pensamento, mude e talvez até concorde com o outro. Então, a divergência tem que ser vista sem preconceitos e com mente aberta para absorver o que for bom e rejeitar o que não for bom. Entendo que motivação é a composição de duas forças. Uma força externa e uma reação, uma força interna. A força externa vem através dos nossos sentidos: visão, audição, paladar, olfato, tato, sensações orgânicas, uma dor, uma boa notícia, uma má notícia. Isso tudo são forças que são colocadas para dentro. Mas dentro nós temos um universo. Cada um de nós é uma complexidade interna. Boa parte a gente trouxe de origem, trouxe geneticamente, o nosso temperamento, as nossas estruturas físicas. E por outro lado, nós temos a formação da personalidade, que incorpora tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente adquiriu. Então, geneticamente, o nosso temperamento, a nossa estrutura geral, com tudo aquilo que a gente adquiriu, forma o nosso eu, o nosso ser. Ora, uma força externa chegando dentro de nós, existe a reação desse ser natural que somos nós. Esse sentimento das coisas externas, ao tocar dentro de nós, provoca a emoção. A emoção é altamente motivadora ou desmotivadora. Repara o seguinte:
Nós somos, em princípio, todos iguais e, por natureza, todos diferentes. Cada um de nós é um oceano, é um universo, é uma complexidade. Então, você e eu podemos presenciar a mesma cena, podemos observar o mesmo objeto. Então, os nossos sentidos vão trazer aquilo que nós observamos e sentimos para dentro de nós. A mesma cena. Eu observei, trouxe para dentro de mim. Você observou, levou para dentro de você. Mas os nossos interiores são diferentes. Eu vou reagir com emoções de um tipo e você possivelmente com emoções de outro tipo. Possivelmente aquilo vai me motivar a alguma coisa ou vai me desmotivar em alguma coisa. Para você pode ser o contrário. Então as forças externas, quando entram dentro do psique de cada um, vai ter a reação provocando emoções que são características de cada um. Então, muito cuidado com estímulos externos ao tentar motivar alguém, porque você pode achar que aquilo é motivador para você, mas para o outro pode não ser. Cuidado, portanto. É muito importante você administrar a sua motivação. Existe uma coisa que a gente ouve muitas vezes na administração. Você pode delegar muitas coisas, mas jamais delegue o seu coração. Não transfira a decisão, a sua motivação para outros. Deixar que outros motivem você. Você é que tem que se automotivar. É claro que aceitar uma opinião, aceitar um conselho, alguém trazer uma palavra de estímulo numa hora difícil, trazer uma carga positiva de ânimo, claro, devemos ser receptivos, acolher essa disposição de alguém, mas ter cuidado para também má influências. Coisas que o sujeito tenta lançar em cima de você, querendo te motivar para aquilo que não é o que você deseja. Então, administre a sua motivação. Repara que nas empresas existem muitos programas de motivação. A empresa quer motivar você. Oferece prêmios, oferece promoção, oferece salário, oferece segurança. Ótimo, beleza. Mas não se esqueça que o objetivo da empresa é produtividade. Ela quer que você aumente a produtividade. A motivação é sempre para que você produza mais e melhor. Tudo bem, nada contra. Apenas você tem que ter consciência de que ninguém é bonzinho. Bondade é uma coisa nobre, mas a gente não pode ser ingênuos. Tem que perceber as intenções, pelo menos estar atento a elas. Repara o seguinte, a desmotivação, a falta de uma motivação, se ela for uma desmotivação crescente, for esfriando, vai lhe conduzir a estados, a emoções de tristezas. E se isso persistir, pode chegar à depressão, condição muito ruim para a alma. Porém, o excesso de motivação também tem que ser controlado.
Se alguém começa a motivar você a criar metas, a criar competição, a criar estímulos, se você fizer mais, ganha mais, se você vai ganhar esse prêmio, competição no meio de trabalho, isso conduz a ansiedades, conduz a estresses, que pode causar tão mal quanto a depressão. Então vem aí a milenar frase, meio termo. Cuidado com a motivação, cuidado com o movimento da sua alma. Volta novamente o princípio lá do primeiro vídeo que nós fizemos, conhece-te a ti mesmo. Veja seu potencial. Tem gente que corre 1 quilômetro maravilhosamente. Tem gente que não consegue, tem que caminhar. Quer correr 1 quilômetro? Então comece a treinar. Mas não querer competir com alguém que já está treinado, que corre não sei quantos quilômetros, e você vai querer ganhar. Calma. Vai se estressar, vai criar ansiedade. Avalie seu potencial. Avalie seus pontos fortes. Ponto forte, trabalha para melhorar ele. Ponto fraco, dá para melhorar um pouquinho? Ou então, monitora ele, melhora o ponto forte e vai melhorando. Aí você vai competindo sem ansiedade e sem estresse. Há ocasiões na vida em que exige um esforço maior, exige você se movimentar mais numa competição. Sim, existe. Mas que aquilo seja alguma coisa planejada, estudada, preparada. Motivação. Equilíbrio. Não abandone o comando, o controle de si mesmo. Mas não deixe de se motivar. Não deixe de se movimentar. Atenção! A mente sadia está numa faixa razoável de estabilidade normal. Patologias leves ou graves necessitam de cuidados especiais, necessitam de profissionais capazes, competentes, para lhe ajudar em transes mais difíceis. Mas, em condição normal, não abdique do controle do seu eu, da sua automotivação. E se você estiver tranquilo, tranquilão, então ajude a motivar alguém. Esse é o meu pensamento em linhas gerais do que eu penso sobre motivação. E você tem todo o meu estímulo para que se motive, para conhecer um pouco mais sobre essas possibilidades. Que Deus abençoe e ajude a todos nós a estarmos no controle das nossas vidas. Que para isso Ele nos ajude. Um abraço a todos vocês. Até a próxima.